Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo, pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 18 de 2 Crônicas narra a aliança entre Josafá e Acabe e a guerra contra Ramote-Gileade, revelando o contraste entre a verdadeira profecia e as palavras enganosas dos falsos profetas. Esses versículos ensinam sobre a importância de buscar e seguir a vontade de Deus acima das alianças humanas. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de 2 Crônicas 18 do livro de 2 Crônicas da Bíblia. A profecia de Micaías contra Acabe. Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu: sou como tu, e meu povo é como teu povo, estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade, ou não? Eles responderam: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga imediatamente Micaías, filho de Imlá. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. Zedequias, filho de Kenaaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote-Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: vê, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Tua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade, ou não? Ele respondeu: ataquem, e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer-te jurar que me irás dizer somente a verdade em nome do Senhor? Breve análise textual e voltaremos à leitura. Esse capítulo de 2 Crônicas 18 é um relato histórico e espiritual muito profundo. Ele mostra como uma decisão errada e alianças mal orientadas podem levar até um rei piedoso a situações perigosas. Vamos entender parte por parte. Contexto geral. Josafá era rei de Judá, um homem temente a Deus, como vimos no capítulo anterior. Já Acabe, rei de Israel, o reino do norte, era ímpio, idólatra e perverso. Mesmo assim, Josafá faz aliança com ele por casamento. Provavelmente seu filho Jorão se casou com Atália, filha de Acabe e Jezabel. Essa união foi política, mas espiritualmente perigosa. Primeiro, a aliança perigosa, versículos 1-3.
Josafá visita Acabe, que o recebe com festa e tenta convencê-lo a ir à guerra contra Ramote-Gileade, cidade que Israel queria reconquistar da Síria. Josafá, sem querer romper a aliança, concorda, mas com uma condição sábia: consulta primeiro o Senhor. Versículo 4. Lição: alianças com pessoas sem temor de Deus nos colocam em dilemas espirituais. Josafá quis fazer o certo, mas já estava em uma posição comprometida. Voltamos a ler. 16 Então Micaías respondeu: Vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: Estes não têm dono. Cada um volte para casa em paz. 17 O rei de Israel disse a Josafá: Não disse a você que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? 18 Micaías prosseguiu: Ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. 19 E o Senhor disse: Quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote-Gileade e morra lá? 20 E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que, finalmente, um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. 21 Ele respondeu: Irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: Você conseguirá enganá-lo. Vá e engane-o. 22 E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. 23 Então Zedequias, filho de Kenaaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: Por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor, quando saiu de mim para falar a você? 24 Micaías respondeu: Você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. 25 O rei de Israel então ordenou: Envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. 26 E digam que assim diz o rei: Ponham este homem na prisão a pão e água, até que eu volte em segurança. 27 Micaías declarou: Se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: Ouçam o que estou dizendo, todos vocês. Acabe morre em combate. 28 Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote-Gileade. 29 E o rei de Israel disse a Josafá: Entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se, e ambos foram para o combate. 30 O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra: Não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. 31 Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: É o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele. 32 Pois, quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. 33 De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: Tire-me do combate. Fui ferido. 34 A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim, o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde. E, ao pôr do sol, ele morreu. Análise textual. Segundo, os falsos profetas e o verdadeiro profeta, versículos 5-27. Acabe consulta 400 falsos profetas, que dizem o que ele quer ouvir: Vai à guerra, Deus te dará vitória. Mas Josafá percebe a falta de autenticidade e pergunta: Não há mais nenhum profeta do Senhor? Versículo 6. Acabe admite: Sim, há Micaías, mas eu o odeio, ele nunca fala bem de mim. Versículo 7. Micaías é trazido e, num primeiro momento, responde com ironia, dizendo o mesmo que os falsos profetas. Quando Acabe o força a dizer a verdade, ele profetiza: Israel será disperso como ovelhas sem pastor. Ou seja, o rei morreria e o povo ficaria sem liderança. Micaías também revela uma visão espiritual impressionante. Versículos 18-22 Ele vê Deus no trono perguntando quem enganaria Acabe para que fosse à guerra e morresse. Um espírito se apresenta e diz: Serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Deus permite isso, não porque gosta da mentira,
mas porque Acabe já havia rejeitado repetidas vezes a verdade e agora receberia o engano que desejava. Lições: Deus é soberano até sobre o engano. Ele o permite para cumprir seus juízos. Quando uma pessoa rejeita a verdade continuamente, Deus pode deixá-la acreditar em mentiras, conforme 2 Tessalonicenses 2:10 de dezembro. O profeta verdadeiro muitas vezes fala o que ninguém quer ouvir. Terceiro, a prisão do profeta, versículos 23-27. Zedequias, um dos falsos profetas, agride Micaías e o desafia. Acabe manda prender Micaías até que volte em paz. Micaías responde com firmeza: se você voltar em paz, o Senhor não falou por mim. Era uma profecia de morte, confirmada pelo desfecho da história. Lição: os servos de Deus muitas vezes sofrem por dizer a verdade, mas a palavra de Deus sempre se cumpre. Quarto, a morte de Acabe, versículos 28-34. Mesmo ouvindo a advertência, Acabe vai à guerra. Ele tenta enganar o inimigo disfarçando-se e deixa Josafá com as roupas reais, o que o coloca em perigo. Deus, no entanto, salva Josafá, mostrando sua graça. Mas um soldado dispara uma flecha ao acaso, que acerta Acabe entre as brechas da armadura, exatamente como Deus havia decretado. Acabe sangra até morrer ao pôr do sol, e o exército se dispersa. Lições espirituais: nenhum disfarce protege alguém do juízo de Deus. A flecha ao acaso mostra que não existe acaso diante de Deus. Josafá é poupado pela misericórdia divina, mas a sua aliança com Acabe quase lhe custa a vida. Resumo espiritual. Primeiro tema: a aliança com Acabe, significado espiritual, o perigo de alianças com quem não teme a Deus. Segundo tema: os falsos profetas, significado espiritual, a sedução das mensagens convenientes e agradáveis. Terceiro tema: Micaías, significado espiritual, o valor da verdade mesmo quando ela é impopular. Quarto tema: a morte de Acabe, significado espiritual, o cumprimento inevitável da palavra de Deus. Quinto tema: Josafá salvo, significado espiritual, a graça de Deus que livra até quem erra, mas ainda o busca. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!